Um empresário que gostava de ostentar, dono de um carro de luxo avaliado em 2 milhões de reais. Ele desafiava o perigo e também a lei. Ele é suspeito de organizar rachas com carros esportivos como esses, em rodovias federais. Certo da impunidade, ainda exibia as manobras na internet. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo às imagens, que você vê agora. Os caras estão tudo louco aí, tudo louco! Não adiantou correr. Preste atenção nesse carro branco importado. Será que vai vencer o racha dessa vez? O resultado da corrida mudou a trajetória de um grupo acostumado a desafiar o perigo numa rodovia federal. Daqui a pouco, você vai entender melhor essa história. Velozes e exibidos. Os donos dos carros de luxo usavam as redes sociais para divulgar um crime: dirigir perigosamente, em alta velocidade e colocando em risco a vida de outros motoristas. Repare nessa manobra na Via Dutra, a principal ligação entre Rio e São Paulo. Para ultrapassar uma Ferrari e um caminhão, o acostamento virou pista. Disputas que passavam dos 200 km por hora. Até que a ousada diversão não terminou bem. Lembra do carro branco? É esse com as rodas para cima. O impacto foi tão forte que derrubou um poste. O motorista fugiu. Os parceiros de racha retiraram o carro para não deixar vestígios. Mas a polícia seguiu os rastros em abril desse ano. Nós analisamos, até deflagrarmos a operação, aproximadamente 16 horas de imagens, né? São imagens diversas, imagens de postos de gasolinas, imagens de terceiros, imagens de condutores que trafegavam na via e ficavam extremamente espantados com aquelas atrocidades que estavam ocorrendo na via. O veículo foi identificado em um comboio de carros de luxo. O condutor é Urano dos Santos, que não tinha habilitação. Por ter fugido do local e desaparecido com o carro, ele vai responder por fraude processual. A imprudência de Urano é o ponto de partida de uma investigação muito maior, que essa semana apreendeu 24 veículos que participavam da corrida em que o carro branco capotou. No desfile de carros na praça de pedágio, esse chamou a atenção. Não tem placa e não é um modelo qualquer. Fabricado na Alemanha, vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e a velocidade final pode ultrapassar os 300 por hora. A investigação da polícia aponta que o modelo está avaliado em 2 milhões de reais. No Brasil, são apenas 9 proprietários. Nesse clube restrito, não foi difícil chegar ao dono. Fábio Dutra de Souza não fazia questão de se esconder. Pelo contrário, estava sempre posando ao lado de carrões. Outro hobby, dar arrancadas com o carro importado, apreendido essa semana. Um dia antes da prisão, o empresário parecia tranquilo em frente à loja onde vende esses carrões. 24 horas depois, ele trocou o luxo pela cadeia. O alvo da polícia na operação era a frota que participava dos pegas. Mas no apartamento de Fábio, a polícia encontrou essas armas e munição. Muita munição. O empresário guardava 2 pistolas e uma escopeta calibre 12, avaliada em 40 mil reais. Havia algumas armas que estavam legalmente registradas em nome dele. No entanto, apenas um carregador de uma pistola calibre 9mm estava em desconformidade com as regras técnicas. E, no entanto, esse carregador é de uso restrito, de uso proibido ou restrito. Fábio Dutra de Souza é um velho conhecido da justiça. Ele foi investigado em um inquérito que apurou a importação irregular de carros de luxo. Entre os compradores, o ex-jogador do Fluminense e do Corinthians, o atacante Sheik. Nesse processo, Fábio foi absolvido, mas em 2011 a sorte mudou. A polícia conseguiu provar o envolvimento dele com os contraventores do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro.
Fábio importava equipamentos eletrônicos para adulterar as máquinas de caça-níqueis, aumentando o lucro da quadrilha. Ele foi condenado em 2012 a mais de 9 anos de prisão. Ganhou a liberdade em 2016. Saiu da cadeia para trabalhar com o hobby favorito, carros velozes. E a partir daí, forma um grupo para tirar rachas em rodovias. Nesse posto de combustível na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos locais mais caros do Rio de Janeiro, era o ponto de encontro da turma do racha. Eles se reuniam aos fins de semana, logo bem cedo. Aqui, eles combinavam a rota e também os trechos onde podiam acelerar sem ser flagrados pelos radares. Mas era impossível o grupo não chamar a atenção. Muitos carros esportivos, mais de 20, com motores possantes e barulhentos e que valem milhões de reais. O frentista confirma, a frota era de parar o trânsito. Porsche, BMW, e um atrás do outro não era. O pessoal tudo parava para tirar foto. É muito carro bonito. O destino favorito era a região serrana do Rio. Viagens curtas até cidades como Petrópolis, Teresópolis e Itaipava. Esse desfile na praça de pedágio foi em plena pandemia. A estrada vazia por causa do isolamento social facilitava a perigosa diversão do grupo. O barulho despertou a curiosidade dos moradores, que registraram uma espécie de grid de largada no acostamento da rodovia. Esse trecho de serra com muitas curvas era um dos preferidos dos corredores. Aqui os supostos pilotos testavam a habilidade ao volante. São poucos quilômetros sem fiscalização eletrônica. Liberdade suficiente para quem queria acelerar. É Fábio quem faz zigue-zague no caminho para Petrópolis. A ousadia tem registro profissional. O grupo contratou um cinegrafista que documenta a irresponsabilidade. Os encontros são quinzenais. Na casa de Fábio, a polícia apreendeu documentos e arquivos de computadores. Esse farto material pode ampliar a investigação e até mesmo descobrir de onde vem o patrimônio de Fábio Dutra de Souza. Um homem que já foi preso, mora em um apartamento de alto padrão e é dono de 26 carros de luxo. Os advogados do empresário informaram que não tiveram acesso ao inquérito e que Fábio possui armas em casa porque é um atirador esportivo com registro válido até 2021. Fábio está em liberdade provisória. Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende afirma que solto, o empresário não colocará em risco a ordem pública. Todos os meses, ele terá que se apresentar à justiça. Os proprietários dos carros apreendidos serão interrogados e indiciados pelos crimes de competição automobilística não autorizada e associação criminosa. Somadas as penas, podem chegar a 6 anos de prisão. Já os veículos não devem voltar tão cedo para a pista. Os veículos, eles foram instrumentos do crime. Eles foram utilizados para a prática delitiva e, como tal, eles estão sujeitos ao confisco. A função de apreender e leiloar esses veículos é muito mais importante do que qualquer outra. Que esse recado sirva de lição para casos futuros. Apostavam na impunidade, doutor? Sem dúvida alguma. Apostavam até o dia da operação.